Um abraço para você que me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast de artes marciais do GE. Eu sou Adriano Albuquerque, um dos produtores dos canais Globo, do Combate, Combate.com. Estou acompanhado de dois colegas incríveis, duas lendas aqui do MMA e do jornalismo marcial brasileiro. Vou começar primeiro apresentando meu grande amigo, grande campeão, lenda do MMA, lenda do Pride, do UFC, comentarista do Combate, Antônio Rodrigo Minotauro Nogueira. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, Minota. Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez estar numa data tão importante como esse podcast agora, falando de uma luta tão importante quanto a luta do Glover Teixeira, que vai acontecer esse final de semana. Estou falando aqui direto de Abu Dhabi, onde estive com o Glover todos esses dias, né, desde a chegada. E é um prazer falar contigo, Adriano, um prazer dividir aí o programa também com o nosso querido Rhodes Lima. Exatamente, ele que é a voz do UFC no Brasil, The Voice, né, do UFC no Brasil, um grande narrador dos canais Globo também, Rhodes Lima. Brutal, Rhodes Lima, tudo bem, Rhodes? Salve, Adriana, salve, Minota, alô, galera, satisfação estar aqui, mais uma vez, nosso podcast Mundo da Luta. É isso, gente. O nosso podcast Mundo da Luta está disponível aí, tanto no GE como nas principais plataformas de podcast. Se você estiver ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no Pocket Casts, dá aquele seguir aí na gente para você não perder nenhuma edição do nosso podcast. E como o Minotauro falou, a gente vai falar hoje, sim, do UFC 267 aí, essa grande expectativa que temos, né, para a disputa do cinturão, Glover Teixeira disputando o cinturão do peso meio pesado, mas o nosso primeiro assunto hoje, antes de a gente entrar para o 267, amigos, quero falar sobre o UFC que aconteceu no último fim de semana, que foi o UFC Borrachinha contra Vettori, né? Tivemos esse grande evento em Las Vegas e na luta principal o nosso Paulo Borrachinha perdeu para o Marvin Vettori na decisão unânime dos juízes, triplo 48-46, o que significa que o italiano venceu 3 rounds e o brasileiro venceu 2, só que como o Borrachinha teve um ponto deduzido ali, né, por um cutucão no olho do Vettori num dos rounds que ele venceu, acabou saindo 48-46. Queria saber, amigos, primeiro, para começar, vou perguntar para você, Minotauro, vocês concordaram com o resultado? Acharam que foi justa a vitória do Vettori? E também a dedução no ponto, né, para o Borrachinha, que o Borrachinha reclamou muito daquilo, disse que foi só a primeira advertência que ele recebeu, ele já foi punido. O que você achou, Rodrigo, da pontuação dessa luta do Borrachinha com o Vettori? Muitos casos, né, que de o dedo no olho acontece uma advertência, não uma punição. Assim, eu não achei, né, que foi justo aquela punição logo, né, que aconteceu, mas a luta, o desenrolar da luta, onde o Vettori tocou mais vezes, a gente pôde ver uma condição física do Vettori em termos de toque, tocou mais vezes o Borrachinha, talvez um 60-40, até um pouco mais, né? E o Borrachinha deu os golpes mais contundentes da luta, né? O chute inteiro, uma canelada no pescoço, um bom cruzado e direto, que me lembra bem aquele golpe, que é uma sequência muito boa que o Borrachinha fez. Então, por contundência e chegar perto de finalização, eu acho que o Borrachinha chegou mais perto, né? Porque deu os golpes mais contundentes. E uma queda também que eu acho que, né, interferiu também, né, um momento melhor para o Borrachinha. Mas em toques, então ficou bem subjetivo, né? Talvez aquele dedo no olho tenha mudado um pouco do resultado da luta, mas o Vettori realmente tocou mais vezes e teve a maioria do tempo da luta em domínio, né? Tocando mais o Borrachinha. É muito difícil lutar com o atleta canhoto, né? O canhoto treina com o destro todos os dias. O destro, de repente, na academia inteira, ele não tem um canhoto para treinar. Então é bem difícil lutar com um atleta canhoto. Verdade, verdade. Rhodes, qual foi a sua leitura da luta? Você achou justo o resultado? Eu achei que não achei justo o resultado, não. Acho que realmente essa advertência aí com um único toque no olho do adversário, essa perda do ponto desfavoreceu o Borrachinha. Achei que o Borrachinha foi mais agressivo e não achei justo o resultado. Ponto.
Outra coisa, Borrachinha teve esse problema no corte de peso, então mesmo assim ainda forçou a barra ali para tentar bater o limite dos 84 quilos. Quer dizer, para ele, eu acho que essa questão da perda do peso, da batalha pela perda de peso, acabou influenciando ainda mais negativamente no desempenho do Borrachinha. Acho que se ele vem preparado para lutar ali ou no 9-3 ou no 8-4 contra o Vettori, eu acho que seria uma outra luta e o Borrachinha seria superior e não ia deixar dúvida. Eu concordo contigo que acho que a questão do peso, todo o drama do peso, a questão do peso por toda a semana, né, aquela tensão sobre se a luta ia ser em 84, ia ser em 93, ia ser em 88, né, aquela discussão toda durante a semana, com certeza afetou o desempenho do Borrachinha. E né, aí depois da luta, o presidente do UFC, o Dana White, ele disse para a imprensa que o Borrachinha vai ter que seguir lutando no peso meio pesado a partir de agora, vai subir para o 93 quilos, né? Que na opinião dele é a verdadeira categoria do brasileiro. Ele inclusive elogiou bastante a atuação do Borrachinha, disse que no quinto round o Borrachinha estava inteiro, ganhou aquele round e parecia que ele vinha para nocautear o Vettori. Eu realmente concordo completamente. Aquele último round parecia que o Borrachinha estava possuído, queria até inclusive que ele tivesse de repente lutado com aquele senso de urgência mais rounds, né? Além daquele quinto round. Agora, o Borrachinha disse que ele teve novas sequelas das muitas cirurgias que ele teve no bíceps esquerdo, né? A gente sabe que esse é um problema que ele teve durante a carreira dele, recorrente, que inclusive foi o que adiou várias vezes a luta dele contra o Israel Adesanya, né? E ele, por isso ele não pôde treinar o suficiente para cortar o peso, mas que ele ainda quer seguir no peso médio. Agora, então, eu queria saber para vocês, na opinião de vocês, é a hora do Borrachinha subir de vez ou dá para ele continuar no peso médio? Porque a gente sabe que também que vencer a queda de braço com o Dana White é difícil, né? Acho que o Rodrigo sabe bem que ganhar uma queda de braço com o chefão ali é difícil. Haja visto aí alguns caras como Chuck Liddell, né? Vários outros que tentaram ganhar essa disputa e não conseguiram. Minota, você acha que é a hora dele subir ou ele consegue ainda mais umas lutas no médio? Ele consegue, ele consegue. Eu acho que teve vários casos de atletas que tiveram provar até, né, fazer um acompanhamento. Estou pesando aqui 90 e poucos quilos, entendeu? Você faz um acompanhamento, você consegue com que o Dan White tenha acesso ao peso que ele esteja, né, que a própria organização. O mal é o atleta ter que perder 10, 20% do peso corporal. Então, a preocupação do UFC seria essa, mais ou menos, né? A integridade física do cara. Né? Não é que de maneira nenhuma o Dan White não quer prejudicar o Borrachinha, com certeza fato. Ele quer que o cara tenha integridade, né? Pô, não perca 20 quilos para poder lutar. Né? Tá lá rodando com cento e poucos, de repente baixar para 83. Entendeu? Totalmente a preocupação dele é que o atleta não aconteça um acidente, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que o Borrachinha tem que se manter na categoria, mas é muito difícil, né, quando você vem de lesões. Adriano, concordo totalmente com aquilo que ele tenha falado. Né? Você vem de, eu já vivi muito isso. Já lutei lesionado várias vezes, lutei fora de forma, apesar que eu não tinha desse peso, mas a lesão é muito difícil para o atleta. E um atleta com Borrachinha que vem em alto rendimento, né, pelo menos, né, 5 lutas, ele vem lutando com caras duríssimos, treinando, fazendo campos duros, né? Lutou contra o Adesanya, pegou caras duros na categoria. Então, o treino para ele realmente não deve ser fácil. Tem que se entender. E concordo com você, hein? Naquele último round, ele deu um show, hein? Aquele chute rodado que o Borrachinha tirou ali também em um dos rounds da luta, né? Ele está chutando muito bem. Ele maltratou a linha de cintura do Vettori a luta inteira, né? Aquela bicuda, aquele chute que ele estava acertando ali na linha de cintura, realmente muito pesado. Agora, assim, o que eu penso, meus amigos, é que eu tenho um problema com esse lance da pesagem, né? Todas as minhas aparições aqui, quase todas, eu falo sobre isso, assim, que a pesagem tem sido movida, tem sido mudada, várias
comissões estão tentando fazer medidas para que esse corte seja mais saudável, para o cara baixar menos de peso, só que continua sendo uma coisa que os caras baixam muito de peso. E você é perceptível que o Borrachinha, ele, quando ele não está lutando, ele pesa 100 quilos, ele pesa 100 e pouco. Ele não pesa, e ele diz, quando ele diz que eu preciso treinar muito para baixar para 83, para baixar para 84 quilos, é porque ele precisa realmente de um período muito grande de corte de peso, de dieta, de corte de peso. E aí você começa a se perguntar se é necessário ele fazer isso, se é saudável ele fazer isso. Ele já provou que consegue milhares de vezes, né, inúmeras vezes, bateu o peso para lutar pelo cinturão, bateu o peso várias vezes. Só que é isso, quando você precisa de 3 meses para você conseguir baixar 20 quilos, para você chegar na semana da luta com só, entre aspas, só 10 quilos para baixar e você não consegue isso porque tive um problema durante o treino, não pude treinar tanto. Isso para mim é um alerta vermelho de que assim ele não está lutando na categoria dele, ele está. E eu não estou dizendo isso especificamente do Borrachinha, eu digo isso de vários lutadores. O corte de peso se torna uma forma de você dar um salto ali no sistema, né? Dar uma volta ali. Eu vou cortar peso para lutar em 83, mas o meu peso de verdade eu peso 100 quilos, 90 e poucos quilos, né? O próprio Vettori pesa normalmente 93, 94 quilos. Se não me engano, o Dana White disse que no dia da luta o Vettori estava com 94 também. É, então, a minha questão é se vale a pena ele continuar esse esforço todo ou se talvez ele devesse, se ele quer ficar no peso médio, fazer uma dieta para ficar o tempo inteiro mais baixo do que isso também. Eu acredito que ele, como a luta que ele fez, mostra que ele tem potencial para ser um 93 quilos, que para mim ele. E acho, inclusive, que ele, de repente, subindo para 93, teria até um caminho mais fácil para chegar na disputa do cinturão. O 84 agora, de novo, tá bem embolado. Não sei se vocês concordam. Rod, você quer opinar sobre isso? Eu concordo plenamente com você, já falo isso há algum tempo. Inclusive, o atleta profissional ele tem que estar ali no limite do peso dele o tempo todo. O cara foi, bateu o peso, subiu para lutar, aí vai tirar um mês de férias. Cara, não é para chutar o balde e voltar para 20, 30 quilos acima. É o profissional. O cara, enquanto estiver no período ativo dele, como profissional de MMA, tem que bancar ali o limite da categoria o tempo todo. Entendeu? Agora, realmente, acho que além de tudo, com o Borrachinha, apesar dele ser um cara novo, a idade vai chegando. Então, realmente vai ficar mais difícil o cara fazer um corte de peso drástico desse. Acho que ele subindo para o meio pesado agora, não sei se ainda é a hora, acho que ele podia ainda tentar mais uma caminhada, mais um ano, 2 anos no máximo ali, a gente vai vendo o comportamento dele no 8-4 com relação a bater peso para as lutas, que é um cara que já disputou o cinturão, acho que aí não sei se entra aquela história do brasileiro de novo, de dar mais uma chance para ele, dar mais umas 3 lutas ali, para ele vencendo bem, disputar o cinturão novamente, que é um cara que está bem ranqueado ali, né? Ele é o quê? No 8-4, o segundo colocado no 8-4 lá? Tá no top. Ele caiu agora com a derrota, ele caiu para quinto. Ele não está mal, né? Ele tá bem ainda. É uma chance ali de repente disputar o cinturão de novo. Acho que é interessante até para o Brasil. O Dana White sabe disso. Aí é um trabalho que o Minotauro pode fazer lá, junto à chefia do UFC Brasil, embaixador do UFC do Brasil, nosso Minota. Enfim, aí eles vão para o 9-3, vai ter que começar tudo de novo. Vai lá, vai ter que fazer a história dele toda de novo no 9-3. Eu tenho medo que aconteça com o Borrachinha, embora ele já tenha tido a oportunidade de disputar o cinturão, que aconteceu com o Jacaré, por exemplo, né? Que acabou, vai ficando, daqui a pouco o Jacaré é um cara que vai chegar, e nunca deram oportunidade para o Jacaré. Então, eu acho que o Borrachinha podia ficar no 8-4, mas segura ele mais um tempinho ali. Vamos vendo essa questão do corte de peso, que é fundamental a preocupação com a integridade física do atleta, lógico. O Minotauro acabou de dar o veredito dele aí, o Otávio viveu isso muitos anos.
Eu acho que a fórmula é simples, amigo. Só se mantém ali no limite do peso e trabalha e vence. Pronto. E no 84 existe o interesse na rivalidade dele com o Adesanya, né, Rodrigo? Também vendeu bem aquele pay-per-view É, da luta deles, mesmo tendo sido uma vitória muito decisiva, muito contundente do Israel. Acredito que se o Borrachinha consegue se recuperar e encaixar uma ou duas vitórias, ele tem nome para conseguir essa nova oportunidade, né? Ô, Minota, uma luta dessa aí, uma revanche dessa vai vender que nem água pay-per-view aqui no Brasil. Vamos trabalhar isso lá com a chefia. Você que é assim com os homens, Minota. Depende do Rhodes. Quanto mais o Rhodes chamar, vai vender, né, Rhodes? Mas foi uma luta que vendeu bastante, né? Lembrando que a luta dessa, ela bancou números na internet, no UFC internacional, que passou perto dos números do McGregor, né? De números de views, de posts, né? De reportagem, tanto da luta quanto pós-luta, o antes da luta também. É uma luta boa. E eu concordo com o Rod, eu acho que o Borrachinha, a gente tem que dividir também, né? A gente está com o Glover ali nessa categoria, a gente tem o John Walker, a gente tem o Marreta, né? Eu acho que a gente não é interessante tanto para a gente pensando como fã brasileiro. Todos os nossos ovos na mesma cesta, né? No 93. E o Borrachinha está muito bem colocado nessa categoria. Para ele se realocar no 93, vai demorar um tempo. Então ele está ali entre os 5. É interessante uma pessoa entre os 5, né? Lembrando que essa categoria também tem o Alex Poatan Pereira, né? Que vai lutar no final de semana que vem, que vai entrar nessa categoria 83 quilos. É outro que vai bagunçar essa categoria também, viu? Ó, e esse é outro que tem história com a Adesanya, né? Então, é interessante, interessante. E vamos falar agora também de outro cara disso. Vamos falar rapidamente, né? Passar aqui pelos 6 brasileiros que tiveram em ação no UFC do último fim de semana, né? A gente teve um confronto de brasileiras vencida pela Tabata Rich, né? Contra a Maria Oliveira. Vitórias de Gregory Robocop e Francisco Massaranduba e derrotas da Livinha Souza e Daniel Miojo. Então, eu quero falar do Robocop primeiro, né, que é justamente peso médio, né, também, e foi provavelmente a vitória mais impressionante, acho que de todas essas, né? Ele pegou um sul-coreano trocador, que gosta de trocação, que vinha numa série de vitórias no UFC, né? Não era de outros eventos, ele tinha vencido 3 no UFC, balançou no segundo round, né? Dominou o primeiro round, depois balançou no segundo round, mas virou e nocauteou. Rhodes, o que você acha? Dá para sonhar com esse Manauara brigando lá em cima no peso médio? Gostou da atuação aí do Robocop? Ah, foi sensacional. Foi para fechar o card preliminar com chave de ouro, né? O sul-coreano lá, o Young Park, bom demais também. Foi o que você falou, os dois. Foi a luta do jeito que a gente gosta, do início ao fim. E o melhor ainda com a vitória do nosso Gregory Robocop. Eu acho que dá para sonhar sim. Pô, vi muito potencial. Pô, já são 11 vitórias no cartel do Robocop agora, só tem 3 derrotas, né? E é um cara que, lógico, né, tem uma estrada longa aí no 8-4, mas eu acho que foi um show. A luta em si foi um show completo. Valeu demais aí a participação do Young Park também. Pô, e o Gregor aplicando as quedas. Foi uma luta espetacular, do início ao fim. Acho que dá para acreditar no Robocop, sim. Vai dar muitas alegrias para a gente ainda. E o Rodrigo conhece bem o Robocop, né, Rodrigo? Conheço, a gente treinou na época que ele na Next Gym, ele foi o parceiro de treino do Anderson, duríssimo. Aquela queda que ele aplicou ali, Rhodes, merece ali uma faixa coral do Flávio Canto, hein? É verdade. Queda, uma queda linda, super bem aplicada. A maneira que ele fez o lock, ele segurou a mão, técnica muito boa. E o Robocop, eu conheço bem esse sul-coreano, a gente tem a oportunidade de treinar juntos aqui em Abu Dhabi, na outra Ilha da Luta, quando ele lutou. Esse cara tem um gás infinito, é um excelente atleta, bom de chão, bom de trocação. A gente, né, eu conversando com o Gregory sobre o atleta, ele sabia que ele ia pegar uma pedreira, um cara duríssimo, sabia que o cara ia vir para cima dele, estava esperando com golpes de encontro, ó.
altíssimo nível, Gregory. Hein? A gente vai ver mais um grande nome nessa categoria, viu? E ele é muito forte para essa categoria de peso, né? O Gregory tem massa muscular, ele é explosivo, ele troca bem, ele tem quedas, ele é excelente no chão, do jiu-jitsu. O wrestling dele é muito bom, ele é um cara completinho. Show de bola. E a gente teve, claro, o Massaranduba, o homem do Massaratame, como o Rod sempre chama, continua vencendo e evoluindo aos 43 anos de idade, gente. Pô, venceu o Dwight Grant, era a 21ª luta dele no UFC, do Massaranduba, e foi a 17ª vitória do Massaranduba no UFC. Olha, eu não sei se ainda dá tempo de o Massara ser campeão no meio médio, mas acho que ele já escreveu o livro dele, o nome dele no livro das lendas do MMA brasileiro, né, Rods? Adriano, o Massaranduba, como ele mesmo diz, ele gosta de dizer que eu nasci para bater em outro homem. Eu acho que a profissão dele é essa aí, meu amigo. E agora, se vai disputar cinturão ou não, não sei. Também não estou nem preocupado com relação ao Massaranduba, não estou preocupado com isso. Lógico, desejo isso para ele, desejo que ele seja campeão. Mas não precisa provar mais nada para ninguém, não. Tá ali, aí quando sai a minha escalação no canal, que eu vejo que eu vou trabalhar no UFC, e quando eu vejo que aqui no UFC tem o Massaranduba, para mim eu já estou feliz, que eu sei que é garantia de alegria e de emoção e adrenalina com o homem do Massaratame. É sempre boas lutas, né? Rodrigo, o Massaranduba, depois da luta, ele disse que ele quer lutar até os 50 anos de idade. Você acredita? Eu não duvido, não, viu? Porque o cara dessa idade, né? 43 anos de idade. E ele continua evoluindo e fez o último round dele ainda bom, né? Porque geralmente um cara dessa idade ele vai cair, ele ganha os 2 primeiros rounds e tem essa queda. Isso é bem normal, lutando com garotos jovens. E ele começou a se movimentar melhor nos 4, 5 anos para cá, né? O Massaranduba está boxeando muito bem, joga bem a mão, tem boas entradas de quedas. Eu acho que ele até melhorou depois de uma certa idade. Também não acho que ele vá disputar um cinturão, né, nessa categoria. Seria difícil a disputa de cinturão, mas com certeza já cravou o nome, assim como o Tibau, né, outro brasileiro, casca grossíssima, assim como o Demian Maia já tem o nome dele na história do UFC. Com certeza o Massaranduba fez história. Rapaz, você falou bem, né? Ele ganhou, ele foi melhor até no terceiro round, que foi um round que ele ganhou por 10-8. E isso era um problema com o Massaranduba antigamente. Se vocês lembrarem, no começo dele no UFC, a gente sempre tinha esse problema. Ele era muito bom no primeiro, segundo round, mas perdia muita luta no terceiro round por causa de gás. E ele foi evoluindo isso ao longo do tempo, e ao ponto de agora a gente ver, né, ele também subiu de categoria, agora está numa categoria que ele corta menos peso, e acho que foi dominante o terceiro round. Ele cresceu no último round, né? E claro, agora ele na American Top Team ali, só trabalhando com os melhores dos melhores, só tem como evoluir daqui para frente, né? Longevidade, né? O cara lá vai conseguir chegar aos 50. Pô, imagina, acho que lá ele consegue. Agora, então, aproveitando que estamos falando em lutadores quarentões, a gente vai passar para o nosso segundo assunto, que é esse grande assunto da semana, o UFC 267. Nós temos outro quarentão brasileiro nesse fim de semana disputando o cinturão. É isso mesmo, Glover Teixeira completa 42 anos de idade na quinta-feira, dia 28 de outubro. 2 dias depois, no sábado, dia 30, ele desafia o Jan Blachowicz pelo cinturão do peso meio pesado na luta principal do UFC 267. E se o Glover vencer, ele se torna o segundo lutador mais velho a conquistar um cinturão do UFC, só atrás do Randy Couture, que, se não me engano, ganhou com 45, né? O Couture, ele botou né, o sarrafo lá em cima, em questão de idade. Mas, assim, o Blachowicz não é também tão garoto, né? Ele já está com 38. Apesar que ele ainda é mais novo, ó, vou entregar aqui todo mundo, mas o Blachowicz com 38, ele é mais novo do que todo mundo que está nesse podcast hoje. Até do que eu tenho 39. Né? Mas então, assim, Blachowicz com 38, Glover com 42. Eu acho que a idade não é vantagem aí para nenhum dos dois.
né, Rods? Acho que os dois estão ali mais ou menos na mesma altura. É isso aí. Isso aí. E o Glover aí vai ganhar quem tiver mais coração e mais vontade, né? Porque questão de idade aí não vai fazer muita diferença, não. Qual o caminho para o Glover coroar essa carreira com o cinturão nesse sábado, Rods? O que você acha que a gente pode esperar do Glover Teixeira nessa luta? Claro, algumas pessoas têm me perguntado isso. Eu acho que, assim, na trocação, os dois são iguais. Os dois aguentam, né, pancada. Acho que o Glover leva pequena vantagem ali na luta em pé. Mas se a luta for para o chão, apesar do Maurovic também ter, né, ser um cara perigoso, eu acredito mais no chão do Glover. É difícil alguém perguntar para mim eu cravar, ou cravar não, minto, eu dar a minha opinião. É difícil, nunca, porque o MMA é um esporte tão fantástico que eu me eximo assim, de dar palpite. Eu não gosto nem de participar do palpitão lá do É, combate do site, mas eu estou muito confiante para essa luta. Estou muito confiante, muito. Não só porque eu acho que pela história do Glover, realmente ele merece encerrar a carreira com um cinturão, com um título mundial. Eu acho que ele merece. Acho que os amantes do MMA vão concordar comigo. Agora, eu acredito sim que o Glover é mais lutador que o Maurovic. E aí, nesse caso, a diferença de idade, que é pouca, vai fazer diferença. O Glover é um atleta mais experiente que o Maurovic, eu acho. com certeza. Só o que ele passou na vida dele, na história de vida dele, né, já dá aquela coisa de não vou desistir. Mas na própria luta, né, ele experimentou tudo, né? Ele já estava lutando lá atrás no WSC, quando antes dele ter que voltar para o Brasil e voltar para lá fora, para o UFC. é, eu acho isso também, que apesar da pouca diferença de idade, tem uma diferença de experiência, sim, entre eles. E concordo 100% contigo. Se levar para o chão, se o Glover levar para o chão, eu acho que ele leva no Katagatame, a especialidade da casa. Mas vamos falar agora com o nosso comentarista aqui, então, Rodrigo Minotauro, que está em Abu Dhabi, esteve com o Glover, disse que estava com o Glover até agora. Quero saber, Rodrigo, como que está o Glover? Como que você tem percebido ele aí desde que chegou? E aí fala também, dá a sua análise aí sobre a luta, que você, né, é a nossa referência, com certeza, para essa luta. Então, tive com ele, né? Tive com ele ontem, tive com ele hoje, tomamos café juntos ali com o Joinha. Joinha está aqui, né? O nosso empresário, nós temos um empresário em comum, já treinamos juntos algumas vezes e eu acompanhei toda essa trajetória do Glover, né? O problema do visto, o Glover indo para aí, né? Treinando aí com Pedro Rizzo lá em Manguinhos, né? O Glover entrando no UFC. E o Glover ele teve dois grandes momentos na carreira, até a luta do John Jones, né? E infelizmente não conseguiu, contundiu o cotovelo ali naquela virada do John Jones ali, não conseguiu completar aquela luta muito tão bem, né? Mas o Glover soube se reconstruir, se refazer. Engatou, teve algumas derrotas, mas engatou esse número de sequência de vitórias. E isso que o Rhodes acabou de falar, ele se tornou um atleta experiente, né? Ele aprendeu a fazer viradas. Essa luta contra o Anthony Smith, o que foi aquela luta, né, cara? A gente viu um coração do Glover que me lembrou as lutas do Pride, aquelas viradas, aquelas coisas que é difícil de se ver hoje em dia. Então, que o Glover é um atleta experiente e ele é um atleta que tem muito coração, difícil você ver em lutadores hoje em dia, viradas como o Glover consegue fazer, né? E um cara legítimo. O Glover Teixeira é unânime. Não tem quem. A gente fala entre os lutadores todos, ele é unanimidade, até os americanos estão torcendo para ele aqui, todo mundo está torcendo para ele. Entre os lutadores, a torcida total, e entre os fãs nem se fala. É um cara simplão. Mesmo o cara que começou a lutar, né, ele é a mesma pessoa hoje em dia, super simples, a torcida é grande. Para mim, os golpes, né, de trocação em curta distância, o Glover tem um cruzado mais forte. Pode ser o caminho das pedras, aquele cruzado de esquerda do Globo é muito forte, né? E o jogo de chão nem se fala, né? Então, né, na luta de trocação, um 60-40 para o Glover, né, o Barobit é muito rápido, o Glover está treinando muito bem isso, né? Sempre esperando os contra-golpes do Barobit, que são rápidos também, né? Mas a luta agarrada, para mim, é o grande lance do Glover ali, botar para o chão e finalizar.
É isso, eu concordo contigo e acho que é esse o caminho. Vamos tomara, né? E como você disse, o Glover é uma unanimidade. Acho que tanto entre os fãs quanto entre os lutadores, entre os jornalistas também. Eu acho que ele vai entrar no hall assim dos campeões brasileiros mais legais, assim, sabe? Se ele É, ganhar, e vai ser um dos campeões mais legais, divertidos que a gente tem. Que eu coloco aí você, né, o Minotauro, claro, Verdun, é, o Cigano, coincidentemente todos os pesados. Acho que deve ser coisa da dieta, que não tem que passar por dieta, né? Eles estão sempre de bom humor. E o Glover 93, ele tem que cortar um pouco de peso, mas ele sempre manteve a simplicidade, humildade, o bom humor. Acho que vai ser muito divertido vê-lo campeão. Acho né, quantos campeões vão comemorar tomando uma cachaçada lá em Sobralha, né? isso, cara. E olha só, acompanhei o treino do Globo hoje agora há pouco. Tá com gás, hein? Tá com dois pulmões, né? O pulmão no lado esquerdo, o pulmão no lado direito e um balão de oxigênio na mão, hein? Tá com gás esse. Eu fiquei impressionado. Um cara de 43 anos, o treino que eu vi ele fazer ali agora. Assim, tá treinando a full. O peso dele tá muito bom, não precisa perder tanto peso, mas ele é um cara que gosta de manter aquele ritmo. Ele tem um ritmo de luta. Então ele não quis descer o peso, não. Até o treinador tem que ficar segurando ele, tá no gás. Ô, Adriano, você É. falou da caixa. Daí, se ele for campeão, domingo eu vou postar as fotos na rede social aí, ó. Ah, comemorando na cachaça do Glover, hein? Uma, Rod. Merecido. Eu vou tomar essa também. Só em homenagem ao Glover. Merecido, merecido. Ele merece. Tomara que tenhamos esse cinturão aí a partir do próximo sábado, que vai ser emocionante. Agora, a gente tem no card ainda outra disputa de cinturão, mas interino no peso galo, entre o Petr Yan e o Corey Sandhagen. O Petr Yan, né, é o ex-campeão da categoria, perdeu, né, naquela luta polêmica contra o Aljamain Sterling. Ele estava vencendo a luta, deu um golpe ilegal, acabou desclassificado. Seria a revanche agora nesse evento, só que o Sterling ainda não está recuperado de um problema no pescoço, que ele teve, acho que até passar por cirurgia. Foi substituído pelo Sandhagen para a disputa do cinturão interino. Rodrigo, quem é favorito nessa luta e por quê? Eu gosto, né, Adriano, pessoal, eu gosto muito do Petriano, o jeito de lutar do Petriano é sólido, um boxe, né, boxe objetivo para nocautear, bons golpes curtos, chuta completo, tem boas quedas, né, e do outro lado o Sandhagen é aquele cara que sempre tem uma carta na manga, é um lutador surpresa, ele pode tirar um chute, ele pode tirar uma joelhada voadora, é um cara bonito de se ver, mais bonito de se ver do que o Petrian. Mas eu acho o Petrian mais lutador, mais sólido, mais forte. Né? E eu acho que essa força, corpo a corpo, pode decidir a luta. Né? Eu daria uma pequena vantagem para o Petrian pelo ritmo, pela força física. Rhodes, o que você espera dessa luta? Tem até medo de discordar do Minotauro, né? A lenda, Rodrigo Minotauro Nogueira. É um outro olhar, é uma outra visão aí da história. Mas, Minotauro, se o senhor me permitir, mestre, eu vou apostar no Sandhagen. Eu acho que... Esse cara é mágico, né, Rod? Ele tira a carta da manga. Esse moleque é... Pois é, eu vou apostar nele. E ainda com o plus, né, com o aditivo de ter caído a luta no colo dele, em cima da hora. Então, acho que ele já vem mais motivado. Aí. Mas, sem dúvida nenhuma, quem vai ganhar com esse duelo aí vai ser o assinante do canal Combate, que vai ser um lutaço. Eu também estou bem ansioso por essa luta. Eu acredito, como o Rodrigo disse, que o Ian é o favorito, também é um dos meus lutadores favoritos ultimamente. Inclusive, estou aqui, né, representando o nosso amigo Marcelo Rússio, que está de férias, e ele é um dos maiores fãs
fã número 1 do Pitrian, né, o Marcelo Russo, então já sei que ele vai estar ligadaço no combate para ver essa luta. Mas é isso, o Sandhagen não dá para a gente duvidar de um cara que tirou aquele chute rodado contra o Marlinho, né? E depois a joelhada voadora contra o Frank Edgar. O cara realmente. E fez a luta contra o TJ Dillashaw, que ele saiu derrotado por pontos, mas que foi super polêmico. Muita gente achou que ele venceu aquela luta. O Dillashaw teve que operar, saiu todo estragado daquela luta. Se fosse aquelas regras que você propôs, né, Rod? A regra da rua era a vitória do Sandhagen clara naquela luta. Verdade. A gente no card preliminar tem ainda Ricardo Carcassinha contra Zubaira Tukhugov, Eliseu Capoeira contra Benoit Saint-Denis, Alan Purosso contra Tagir Ulanbekov e mais um duelo de brasileiras no peso palha entre Amanda Ribas e Virna Jandiroba, o tipo de luta que o Rhodes odeia, detesta narrar porque é brasileira contra brasileira, mas é com certeza a luta de maior expectativa do card preliminar, eu acho, né? Duas garotas, duas mulheres que estão bem colocadas no ranking peso palha feminino. Gente, esse peso palha feminino é uma categoria, né? Vocês estavam falando de não colocar todas as nossas fichas numa categoria só, né? E o peso palha feminino é uma categoria em que a gente tem muita mulher brasileira se matando ali uma em cima da outra. Marina Rodrigues, Mackenzie Dern, Cláudia Gadelha, Amanda Ribas, Amanda Lemos, Virna Jandiroba, isso para sem mencionar as minas que estão vindo aí, que estão subindo, Estela Nunes, a Ariane Sorriso, né? Outras que estão lutando nessa categoria também. Rhodes, você tem favorita nesse combate? Você acredita que tem alguma favorita nesse combate ou um combate muito parelho para dizer? Combate muito parelho. Se eu tivesse uma favorita, eu também não diria. Tem mesmo não. Ali que vença melhor e, mais uma vez, quem vai ganhar de verdade é o público. Eu torço muito para que as duas deixem tudo no octógono, nos entreguem uma grande batalha, e é isso aí. São duas atletas muito técnicas, muito aguerridas, cada uma com a sua história de vida, de superação. Eu desejo o melhor para as duas e desejo também, sinceramente, que as duas se enfrentem de verdade, que às vezes a gente cria uma expectativa em torno da luta, aí às vezes o medo de perder fica maior do que a vontade de vencer, né? Então, eu rezo para que se permitam um grande duelo. Verdade, verdade. Olha, eu digo isso também, a mesma coisa que você, cara. Essas duas são duas das minhas lutadoras favoritas, assim, sabe? É uma luta muito difícil de opinar, justamente por isso, porque aí entra o coração, né? A Amanda Ribas, uma simpatia, né? Uma das garotas, uma garota alegre, sempre muito feliz, sempre disposta, né? Sempre simpática, então muito boa de se conversar, a gente torce muito por ela. E a Virna, né? Com uma história de vida também difícil, vinda do interior da Bahia, também lutou muito para chegar onde está. Uma qualidade muito grande e também eu acompanho ela desde antes de chegar ao UFC, então assim tenho muita simpatia pela Virna, gosto muito dela. Agora, eu falando friamente no aspecto da luta, eu diria que a Amanda Ribas leva um pouco de vantagem. Acho o jogo dela mais completo na trocação e também na queda. A Virna tem um jiu-jitsu de primeira, está melhorando na trocação, mas acredito que a Amanda Ribas, né, pelo passado dela de competidora de seleção brasileira de judô, tem uma vantagem ali nas quedas e também está evoluindo em pé. Acho que está um pouquinho mais avançado do que a Virna. Rodrigo, quais as chaves para cada uma das duas aí vencer essa luta? Então, no caso da Virna, né, seria, né, a Virna é um pouco menor, isso dá para ver, né, um pouco menor de altura. A Amanda é maior, a Amanda é mais forte, né? A luta, com certeza, a luta da Virna seria a luta corpo a corpo, né, para usar o jiu-jitsu, que é um jiu-jitsu refinadíssimo, né? E a Amanda, por outro lado, também é boa de chão, né? Também é boa de chão, mas tem essa vantagem da queda, né? Tem a vantagem pelo judô da Amanda. A Amanda é mais comprida na trocação também. Então, o jogo da Virna seria da média para curta,
né, da média para curta, tanto a trocação de socos, mais a luta corpo a corpo. A Virna vem treinando muito com um treinador 3 vezes, que foi para 3 seleções olímpicas brasileiras, né, o Robenilson, 3 Olimpíadas, né, 3 vezes a seleção, o Robenilson, um cara craque também lá da Champions, está ali, então melhorando muito essa parte em pé da Virna para trocação da média para curta, né, para entrar no jogo dela. E, por um outro lado, você vê uma Amanda maior. Já tem uma troca, tem os jabs, os golpes em longa maior, tem as quedas e tem o chão. Que luta! Eu nunca me arriscaria a dizer, né, até por gostar das duas, são 2 pessoas simpaticíssimas, 2 grandes guerreiras do Brasil. A gente que está em casa ali, com certeza vai estar ligado no canal Combate, que vai ganhar com isso, né? Mas é uma luta, vai ser luta dura para as duas. Olha, e a gente tem um card principal recheado. Esse evento aí tá realmente incrível. Então, a gente está com 2 eventos seguidos agora, né? Depois desse evento, tem também outro pay-per-view, né? Em Nova York, o 268, que também tá insano a programação. Mas eu vou falar que a programação do 267, esse card principal, tá brincadeira, né? A gente tem as 2 lutas de cinturão que a gente já citou. A gente tem Islam Makhachev contra Dan Hooker no peso leve. Era para ser o Rafael dos Anjos, né? Aí teve que operar aí o joelho, então acabou que não pôde lutar. Foi substituído pelo Dan Hooker, que vem de vitória agora. A gente tem no peso pesado Alexander Volkov contra Marcin Tybura. A gente tem depois no meio médio o retorno de Khamzat Chimaev, né? Que vinha muito bem no ano passado, sensação aí, ganhou 3, 4 lutas de uma vez, né? E aí depois lidou com problemas por causa da Covid, mas está de volta. O Khamzat Chimaev vai enfrentar o Li Jingliang, que também é um cara aí, um chinês que as pessoas subestimam, mas que é muito bom, já ganhou inclusive do Eliseu Capoeira. E no meio pesado, Magomed Ankalaev contra Volkan Ozdemir. Vou perguntar para o Rhodes primeiro, depois para o Rodrigo. Qual dessas lutas aí do card principal, fora o cinturão, né? Fora as 2 do cinturão, uma luta dessas que você está mais ansioso para ver, Rhodes? Do card principal? Isso. Vamos lá. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Cara, eu acho que eu vou sem ser a penúltima também, do Petrian, né? Isso. Ah, cara, eu acho que são. Eu tenho um monte de Eve aí, né? Ove, Eve. Cara, aí são 2. Eu vou votar na do Makhachev, Islam Makhachev. Esse cara é bom. Contra o Dan Hooker, vai ser no peso leve, né? Vai ser legal. Agora, eu gosto de peso pesado. Aí vai ter o Volkov contra o Tybura. E o Ankalaev contra o Ozdemir. Caramba, e no meio pesado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pelo peso. Tá? Eu vou pelo peso, que eu gosto muito de luta. Não estou puxando o saco do Minotauro, não. Mas de luta me empolga mais. Como espectador, eu em casa, vendo, assistindo qualquer tipo de luta, eu gosto de ver os caras grandões se digladiando. Então, eu vou votar pelo peso, pela qualidade, expectativa de show. Acho que o card como um todo, você falou que está sensacional. Então, pelo peso, eu vou no Volkov contra o Tybura. Rodrigo, qual que você quer ver mais aí? Qual é essa luta que está te deixando com mais expectativa no principal? Que luta tem o Rod falou? Acabei de encontrar o Volkov ali, um cara é enorme. Eu não sou de tirar foto com os outros, não, mas eu tive que pedir uma foto com ele para mostrar, fazendo encarada com ele. Pode não dar, não. Viu? Mas é uma luta realmente que chama muita atenção, mais o Chimaev contra o chinês Liang. Eu acho que vai ser uma das melhores lutas, né, aqui desse card do UFC. Né? Fora, eu acho que a melhor luta com certeza vai ser a do Glover, né? Mas com certeza uma luta chama muita atenção. Esse cara, onde ele passa, né, o Chimaev, mesmo ele não sendo campeão, ele veste como campeão. Né? Ele tem uma expectativa muito grande na organização com ele, mas o chinês, por um outro lado, é uma pedreira. Boxeia muito, dá quedas, né? Um cara completíssimo, já tem muita luta na organização também. E eu acho que essa luta, para mim, é a luta.
Rapaz, eu tô contigo. Eu acho que todo mundo com essa expectativa para ver o Rimaev, para ver ele voltar, né? Porque ele surgiu no UFC de uma forma tão devastadora, nocauteando tão rápido, ganhou duas lutas em 10 dias, aí depois foi e nocauteou o cara em 30 segundos, aí falou: pode vir o John Jones, pode vir qualquer um, que eu tô lutando no meio médio, no meio pesado, no médio, ele queria tudo. Então eu estou bem ansioso porque o Jin Liang não é brincadeira, não. Ele não é brinquedo, não. Ele é realmente muito bom. Agora, vamos para o nosso terceiro assunto. Eu acho que o tema do podcast hoje, amigo, são os quarentões, porque agora a gente vai falar da lenda Fedor Emelianenko, que no sábado passado, aos 45 anos de idade, conquistou a 40ª vitória de sua ilustre carreira ao nocautear Timothy Johnson, que já foi do UFC, no Bellator 269 em Moscou. Foi aquela vitória clássica do Fedor, né? Cruzado de direita no primeiro round. E olha só, ele garantiu que ainda tem lenha para queimar, ainda tem garrafas para vender. É, Quem vocês gostariam de ver o Fedor enfrentar aí nessas que podem ser, que devem ser suas últimas lutas na carreira? Rhodes, você tem algum nome assim que você gostaria de ver o Fedor enfrentar? De repente alguma revanche, ou algum cara que ele nunca enfrentou antes, um peso pesado aí que esteja livre no mercado? Rodrigo Minotauro Fala Nogueira. isso aqui. Rodrigo, Minota, não dá aquela coceira não, Ah, cara? Aquela vontade de treinar para fazer uma quarta luta com ele, pô? não, cara, no dia que eu decidi parar, foi parado, meu irmão. Eu fiz uma cirurgia no quadril, né, Adriano? Então, eu tive uma cirurgia, fiz a mesma raspagem que o Guga fez. Então, assim, eu treino, eu consigo treinar bem, eu adoro treinar, faço disso a minha rotina. Mas para uma luta que eu acho que você tem que correr, você tem que fazer a preparação física, você tem que saltar pirometria, esse tipo de treino, machucava muito meu quadril. Mas, pô, você vê um Fedor aos 45 anos me tirar um nocaute lindo daquele ali, realmente a luta foi impressionante, hein, Rods? Você já pensou um soco naquele no seu amigo, rapaz, de trabalho, comentarista aí do canal? Depois que a turma da maquiagem dá um jeito, mestre. Lá no trabalho, firma. Mas mandou super bem. Ó, a gente leva fé em você, Rodrigo. A gente sabe que era para você ter vencido uma daquelas ali, né? Daquelas três Uma lutas. daquelas ali saía, de três, uma saía. Uma tinha que ter saído, né? E infelizmente teve aquela do no contest, né? Que infelizmente ali, acho que era para você ter vencido ali. Mas aí então, Rods, ó, a gente tem que riscar então o Minotauro da lista, né? Que o Rodrigo já disse que não vai voltar. Então, quem você acha que a gente pode colocar aí? Você acha que a gente dá uma ligação aí para o Fabrício para ver se ele não consegue aí acertar com o Bellator e fazer essa luta, não? Eu acho uma boa. O Verdun, pô, tem o Cigano, essa galera aí, cara. Eu acho que tem que partir para umas super lutas assim com grandes estrelas mesmo. Pra gente aqui no Brasil, para fazer sentido também, né? Eu acho que é por aí. É isso, eu acho que seria muito interessante. O Cigano já mostrou interesse. O Verdun, né? Ele tá feliz, agora tá lá com as carnes dele lá, vendendo, tá tirando um dinheiro lá, né, tá montado no dinheiro da carne agora. Também tá comentando aqui com a gente no combate, também tá recebendo diárias poupudas de comentaristas agora também, né? O Verdun, mas seria demais ver uma revanche dele contra o Fedor, né? Foi uma luta histórica aquela. Eu acho também, Adriano, e eu falaria a mesma coisa que o Rods falou, né? Tanto o Verdun, é um cara que você falou, né? E o Cigano, são dois grandes, para fazer sentido para o Brasil, são dois grandes nomes né? Um já ganhou dele e o Cigano seria uma luta interessantíssima. Porque É a isso. gente Fala, muito Rod. nova, né, Minotauro? Tem uns fãs novos aí que É, não viram o Fedora, aquele monstro em ação. Tem lá, vai procurar na internet, vai ver uma lutinha ou outra. Agora, e aí para o fã brasileiro, para essa galera que é mais nova, que começou a acompanhar o MMA de alguns anos para cá, aí fica um chamariz ali, né? Um Verdun, um Cigano, e é uma coisa que eu não sei se é muito difícil, não. É show me the money, como diz o Joinha, né, Minota? Show.
E o Bellator tem essa tendência, né, de colocar pessoas mais ou menos com a idade parecida, né, Rods? Então, eu acho bem possível uma luta dessa faria totalmente sentido para o público brasileiro, né? Verdade. Sim, foi muito legal ver o Fedor fazendo essa luta em Moscou, né? Voltando para a Rússia, ganhando, sendo ovacionado pelos compatriotas dele. O Khabib Nurmagomedov estava na plateia também, aplaudiu de pé. Foi realmente um grande motivo. Agora, um grande momento. Agora, foi o nocaute da semana, esse nocaute? Vamos para os destaques da semana para a nossa eleição. E temos três candidatos hoje, meus amigos. Primeiro, esse nocaute do Fedor, né? Um cruzado de direita lindo contra o Tim Johnson no Bellator 269. A gente teve também o KSW 69, o Mariusz Pudzianowski, né? O homem mais forte do mundo, aí que acertou um direto de direita no Bombardier, um cara 30 quilos mais pesado do que ele. Foi uma luta em 18 segundos, ele acertou e nocauteou o Bombardier. E o Gregory Robocop, que representou no UFC no fim de semana, num nocaute em pé, né, contra o Ju Yong Park. O cara não precisou nem cair para o juiz dizer que acabou, que ele já estava apagado em pé. Rhodes, qual foi o nocaute da semana? Sempre puxa a sardinha aqui para os nossos atletas, mas a minha dúvida ficou entre o Emelianenko, o Fedor e o Pudzianowski aí. Eu daria, pela hierarquia, disciplina, o cara mais antigão ali, o Emelianenko. Mas, cara, essa do Pudzianowski contra um cara mais pesado que ele, pelo conjunto da obra, meu voto vai para o nocaute do Mariusz Pudzianowski contra o Bombardier. E você, Minota? Pela luta, né? Pela luta, o desenrolar da luta, né? Do atletismo e tudo. E a virada do Gregory, o nocaute dele teve uma história. Mas tem que respeitar a hierarquia, como o Rods falou ali, né? Hierarquia. Até o cara é o rei, né, cara? Foi o melhor de todos os tempos, no peso pesado por muitos anos, merece o respeito. E o nocaute dele, para mim, foi o nocaute da semana. É isso. Então, por enquanto, temos um empate. Eu vou dar o voto de Minerva, eu vou com a hierarquia, vou com o Fedor, porque foi muito bonito, foi contra um cara também muito mais novo. Fedor aos 45 foi aquilo, foi apoteótico, né? Aquilo que a gente estava esperando, né? Que todo mundo, todo fã de longa data queria ver o Fedor lutando em grande nível, em alto nível e nocauteando o seu adversário na forma clássica como foi. Então, nocaute da semana para o Fedor Emelianenko. Mas olha, foi muito impressionante o Pudzianowski também, viu? Como o Rhodes disse, mereceu, porque o Bombardier era bem mais alto e bem mais pesado que ele. E ele acertou em 18 segundos o cara. Finalização da semana, tivemos o Alex Caceres com o Mata-Leão contra o Seung Woo Choi no UFC, uma luta, né, que ele ganhou de virada, quase foi nocauteado no primeiro round. No segundo round, estava tomando um atraso, foi na primeira chance que teve, mochilou, fechou o Mata-Leão. Teve o Aindeli no Bellator 269, também fechou o Mata-Leão. E no KSW 69, a gente teve esse aqui é difícil de falar o nome, hein? Sebastian Prisbis. Sebastian Prisbis, que fechou um triângulo invertido no Bruno Gafanhoto para defender o cinturão peso galo do KSW. Vou começar contigo, Minotauro. Qual foi a finalização da semana para você? Eu vou com o Cáceres, né, pelo conjunto da obra, pela virada, pelo atraso que ele tomou a tirar uma finalização ali. Né? Eu não acompanhei essa finalização do KSW, que me falaram que foi uma finalização muito bonita, muito técnica também, mas pelo que eu acompanhei do Cáceres ali, o conjunto inteiro que ele tirou uma finalização do atraso que ele estava tomando, para mim foi a finalização da semana. Você acompanha o relator, Rhodes? Acompanho, Alex Cáceres. A história, o enredo foi muito bacana. Ele merece, né? Sempre simpático, né? É verdade. Foi impressionante mesmo. Eu vou dar, então, um voto de honra aí só para o Prisbis, porque realmente o cara, por baixo, o Gafanhoto era melhor no jiu-jitsu, né? Faixa preta de jiu-jitsu, e o cara acertou um triângulo invertido por baixo,
finalizou, manteve o cinturão, mas a finalização da semana por 2-1 vai para Alex Cáceres, o Bruce Leroy. E a vergonha da semana, meus amigos, vem mais uma vez de um ex-lutador que sempre parece estar nas notícias por coisas ruins, né? Infelizmente. O Jason Mayhem Miller, né? Ele acabou de juntar mais um incidente à sua ficha corrida na polícia. Segundo o site TMZ, ele foi acusado de agressão por uma briga num bar em setembro passado agora. Ele já está sendo acusado também de violência, de briga e tudo mais, e soma mais essa agressão, infelizmente, um exemplo ruim que nós temos, né, no meio de tantos exemplos bons que nós temos no mundo do MMA e que veremos esse fim de semana, inclusive. Glover Teixeira, um cara que venceu na vida da forma certa, sempre dando bons exemplos para a gente. E como o Rhodes sempre diz, né, o exemplo que fica é mais do que fica, os caras no final da luta se cumprimentando, se abraçando. O Glover é um expoente desses caras, um cara que luta sempre com respeito pelo adversário, e com certeza veremos mais disso nesse fim de semana. Então, terminamos o nosso podcast. Agradecer demais a presença do nosso narrador, Rhodes Lima. Vai estar com certeza narrando agora nesse sábado, né, Rhodes? Escalada aí para o card principal, estaremos juntos. Lembrando que começa às 11h10 da manhã o aquecimento combate. 11h10 da manhã pelo horário de Brasília. Mais cedo, hein, galera? Importante lembrança para ninguém perder, porque o evento dessa vez é mais cedo, porque é lá em Abu Dhabi. Então, a luta principal deve ser o quê? Umas 6, 7 horas da noite aqui no Brasil, né? O card principal está marcado para começar às 3 horas. Bota aí às 5h30, da tarde, é cedinho. Cedinho. Então não perca, gente. Às 11 horas da manhã, 11h10, começa o aquecimento combate. E a gente falou aqui, o card principal está incrível. O card preliminar tem muito brasileiro lutando. Não percam. Rodrigo Minotauro está lá em Abu Dhabi acompanhando e participou hoje do podcast. Muito obrigado, Minota, mais uma vez, por agraciar-nos com a sua presença. Valeu, Adriano. Agora a pergunta que não se cala. A voz está boa, Rhodes? Para gritar campeão bem alto para a gente, irmão. Pô, tá. Estou aqui no clima, mestre. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E domingo vamos começar a semana, hein? Faz um gargarejo essa semana aí para gritar campeão para a gente. Se Deus quiser, mestre. Se Deus quiser. Só no melzinho, no gengibre. Você me permite, Adriano? Falei na abertura aqui do nosso podcast, mas é sempre uma honra estar com você, lógico, e é sempre uma honra estar ao lado do Rodrigo Minotauro Nogueira, seja na TV, seja aqui no podcast, em qualquer lugar. Minotauro, é sempre uma honra, eu lhe respeito muito, é uma satisfação enorme estar dividindo mais uma vez o trabalho com você, tá? Que Deus te abençoe sempre. Você também, Adriano, beijo grande. Obrigado, ídolo. Valeu, Adriano. Muito obrigado mais uma vez por estar com vocês, hein? Muito obrigado, eu que agradeço vocês demais. Lembrando, então, mais uma vez, o podcast está disponível em todas as plataformas aí, né? Do Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast. Você pode nos acompanhar em todos esses lugares ou no GE ou no site do combate.com. Hoje a gente teve aqui a direção do Luiz Fernando Filho e o roteiro, né? Eu mesmo escrevi, Adriano Albuquerque, sou o roteirista e produtor do podcast. Na semana que vem, Marcelo Russo está de volta na apresentação. Um abraço para vocês e até mais.